Boa tarde a todos. O tema do nosso pequeno trabalho de hoje é o que são mentores espirituais. Ora, nós podemos fazer uma comparação para percebermos melhor o que é um mentor. No plano físico, nós já costumamos designar de mentores alguém que nos orienta com conselhos, alguém que confere ânimo para que sigamos em frente quando parece difícil. Estas pessoas que nos ajudam no nosso percurso profissional, pessoal, eles não nos julgam, mas esclarecem-nos, acompanham-nos, ensinam-nos, fortalece o crescimento em todos os nossos aspectos. O mentor é alguém que sabe um pouco mais do que nós em determinados assuntos e assim nos mostra os caminhos que nós devemos seguir, porque já vivenciou essas experiências que lhe permite ter mais conhecimento do que nós. Temos como exemplo um programa televisivo que é sobre música, que designam de mentores aqueles cantores que já têm mais formação, que têm mais experiência e que ajudam, por exemplo, as crianças, que as ensinam, que as incentivam. Então, o mentor é alguém que tem na nossa vida um aspecto de nos ajudar. Um professor, por exemplo. Então, percebendo o que é um mentor no plano físico, os mentores espirituais são espíritos mais evoluídos do que nós, embora que eles ainda não sejam perfeitos. Eles estão também ainda em evolução, mas já atingiram um grau elevado de sabedoria e pureza da alma. Portanto, um mentor espiritual é um espírito que é mais elevado do que nós, ainda que não seja perfeito. O mentor espiritual é aquele espírito com maior depuração moral que nos guia e aconselha ao longo da nossa vida. Através da nossa mediunidade, conseguimos vê-los e até comunicar, como era o exemplo de Chico Xavier e Emmanuel. Emmanuel era o mentor espiritual de Chico Xavier. Os mentores ajudam sempre os encarnados. Estes seres de luz estão conosco para nos ajudar a evoluir espiritualmente, iluminar o nosso caminho e guiar-nos para o bem. São espíritos que podem estar ligados até aos nossos antepassados. Podem ter sido nossos amigos e até mesmo entes queridos. É interessante que nós possamos ter mentores espirituais que foram já nossos familiares noutras encarnações. Eles nos conduzem ao entendimento, à solução, à aceitação dos problemas, daquilo que nós temos no caminho, que nós colocamos no nosso caminho. E então, eles ao nos ajudarem, eles também encontram a própria luz e evolução no seu conhecimento. Na ajuda que eles nos proporcionam, eles também estão a desenvolver no caminho deles e a evoluir espiritualmente. Muitos mentores espirituais visitam os hospitais
e ajudam os médicos na Terra para que eles não cometam erros durante os seus trabalhos. E como é que isto acontece? Eles seguram as mãos dos profissionais, enviando energia vital, limpando as impurezas. Em relação à conexão com o mentor espiritual, como é que nós conectamos com o mentor espiritual? Tudo depende da nossa vibração energética, já que cada um de nós tem um ou mais mentores a ajudar-nos no dia a dia. E todos nós temos um anjo da guarda, mas esse anjo da guarda é um espírito que desde que nós nascemos, que nos acompanha a cada um individualmente. O mentor pode acompanhar grupos. O mentor não é exclusivo de uma pessoa, até porque eles têm tanto trabalho que não iriam perder assim tempo com cada um de nós. Então, eles são espíritos que, não estando ainda na perfeição, estão muito distantes do nosso nível evolutivo. Eles então, estando agora no plano espiritual, dispõem-se a trabalhar na tarefa de auxílio aos encarnados. Eles, para assumir tal função, para serem mentores espirituais, eles são selecionados e preparados de acordo com os desafios que vamos enfrentando na vida carnal. Eles conhecem-nos bem, conhecem as nossas qualidades, os nossos defeitos, atuam principalmente inspirando-nos. Eles inspiram-nos, fornecem-nos a inspiração e protegem-nos contra os adversários físicos e espirituais de vidas passadas, espíritos obsessores, sempre respeitando, muito importante, sempre respeitando as leis divinas. O seu objetivo é de nos assistir na nossa missão evolutiva aqui na Terra, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. É como ele não está a toda a hora, o mentor espiritual não está a toda a hora ao pé de nós, 24 horas sobre 24 horas. Ele tem momentos e horas em que se aproxima de nós, por alguma razão. Ou porque nós somos médiuns e desenvolvemos um trabalho espiritual, ou porque ele é um mentor que nos acompanha nas nossas atividades profissionais. E este mentor tem muito mais que fazer do que ficar agarrado a nós 24 horas. Por isso, nós temos que fazer a nossa parte. Ele ajuda-nos. Mas se nós errarmos, ele não vai alterar o nosso comportamento. Somos nós que temos que alterar em primeiro o nosso comportamento para merecermos esse apoio espiritual, para que esse mentor se chegue a nós. E como é que ele se chega a nós? Como é que nós sabemos que o mentor está connosco? Porque quem tem mediunidade e tem uma mediunidade trabalhada, sente a presença espiritual. Mas quem não tem mediunidade ou tem uma mediunidade pouco ostensiva, como é que sabe que está acompanhado do seu mentor? Em primeiro, é importante que que possamos refletir sobre a nossa conduta, quem nós somos, o nosso comportamento, os nossos pensamentos. É importante que nós andemos naquela linha que nós chamamos a linha do bem.
que nós saibamos e tenhamos presente em nós os ensinos de Jesus. E não tenhamos qualquer dúvida que se o nosso comportamento for da prática do bem, se os nossos pensamentos são de bem, de amor, de caridade, de fraternidade, de ajuda ao próximo, não tenhamos dúvidas que nós estamos acompanhados por um nosso mentor, um ou mais mentores espirituais. Ele não faz esse trabalho por nós, temos que ser nós. E como é que nós, não tendo a mediunidade, a sensibilidade para sentir essa presença, mesmo que tenhamos esta conduta, mesmo que sejamos homens e mulheres de bem, como é que nós podemos senti-lo? Nós temos que nos recolher, porque o dia a dia, a vida física é muito atribulada. Nós andamos muito envolvidos na vida material. E há um momento em que isso é importante. O trabalho ajuda-nos a desenvolver também. Mas há aquele momento em que nós temos que ter para nós, que nós temos que ter para a nossa evolução. E então, no recolher do nosso ser, nós meditando, entrando em meditação, ouvindo uma música calma, porque cada um encontra a melhor forma para meditar, num lugar bonito, ouvir uma música, num pensamento de algo que lhe faça serenar. Então, aí nós podemos sentir a presença do nosso mentor. Nós somos intuídos por ele. E muitas das vezes, e todos nós, espíritas e não espíritas, todos nós que temos este acompanhamento espiritual, porque os espíritos e os mentores espirituais não são nossos, não são da doutrina espírita. Eles ajudam todos os nossos irmãos. Quem acredita e quem não acredita. Quem sente e quem não sente. Porque muitos até os sentem, mas não sabem o que é, não conhecem, não têm o conhecimento para esse entendimento. E então, é nesse momento que nós, nesse recolhimento, com o pensamento no alto, que nós podemos então receber as suas intuições. É importante que nós tenhamos esta consciência, a consciência do nosso comportamento fundamental. E depois, esta consciência de que podemos ser, sim, intuídos, ajudados por estes mentores que todos temos, que acompanham no nosso dia a dia. 1, 2, 3... Há grupos, os grupos espíritas, os trabalhos espirituais. Cada trabalho tem um mentor. E do plano espiritual estão tão bem organizados que a cada trabalho é dirigido por um mentor espiritual. E se nós aqui na casa espírita não tivermos essa conduta do bem, eles também não estão connosco. Porque é aí que eles nos abandonam. Eles não nos abandonam, mas afastam-se. Porque eles não se afastam, peço desculpa. Quem os afasta somos nós, com os nossos comportamentos e com os nossos pensamentos. Então, quem tem mediunidade e tem a capacidade de os ouvir, tem a capacidade de os ver, parece mais simples, porque quando entra em meditação, consegue vê-los, consegue senti-los, consegue conversar inclusivamente com eles. Mas
Seja qual for a nossa mediunidade, tenhamos ou não tenhamos é dúvida de uma coisa: eles estão sempre connosco. Ao alimentarmos pensamentos de bem, estamos sempre na sintonia com o alto. E é essa sintonia, é essa vibração do bem que nos aproxima deles e nos faz perceber melhor a sua presença. Então, nós devemos conversar com o nosso mentor, como devemos fazê-lo com o nosso anjo da guarda. Nós devemos, neste ambiente calmo e tranquilo, com os nossos pensamentos, chamá-lo até nós e começar por lhe agradecer todas as orientações, toda a paciência que ele tem connosco, a lealdade e a proteção que ele nos vem oferecendo toda a nossa vida. Dizer-lhe mentalmente que o queremos connosco, falarmos com ele, não precisamos de verbalizar, porque a linguagem dos espíritos é o pensamento. Nós não precisamos de verbalizar para que eles nos ouçam, para que eles nos sintam. Então nós podemos dizer numa linguagem mental que queremos conhecê-lo melhor, que queremos que a nossa ligação seja mais próxima, para que ele nos ajude, para que ele nos possa ajudar na caminhada. E fazermos-lhe uma pergunta, silenciar a nossa mente para captar a resposta que ele terá para nós. Apesar de serem realmente invisíveis aos olhos físicos, os mentores espirituais são os nossos melhores amigos. Devemos sempre então pensar nele, conversar com ele e aproveitar esta oportunidade de ter alguém com a disposição, disposto a ajudar-nos, a trabalhar connosco, porque isso é maravilhoso. Quando nós já conseguimos ter pensamentos de bem, atitudes de bem, e temos a certeza que um mentor, um espírito mais elevado do que nós, está sempre connosco, sempre para nos ajudar, para nos orientar no caminho certo. Assim, não tenhamos dúvidas que com o nosso aperfeiçoamento, com o nosso estudo da doutrina, para conhecermos melhor que os mentores espirituais nos acompanham nesta casa, nos nossos trabalhos, nos nossos lares, à nossa família e a toda a humanidade. Muito obrigada pela vossa atenção. Um bem-aja a todos.